impulsionar os negócios usando as redes sociais de uma forma que a gente possa aí democratizar as oportunidades para as mulheres. Eu estou falando da rede social Dona Delas e quem vai conversar com a gente no Ser Empreendedor de hoje é a Eli. Eli, seja bem-vinda. Me conta um pouquinho dessa ideia aí de unir as mulheres de uma forma digital para que elas possam impulsionar os negócios. Boa tarde, Mina. A ideia do Dona Delas, antes de eu falar disso, eu quero dizer que é um prazer estar aqui e ter a oportunidade de apresentar esse projeto, né? Que foi gestacionado, que nasceu durante a pandemia, e a ideia foi exatamente essa, foi tentar ajudar as mulheres a se conectarem de uma forma mais focada e com resultados positivos, com resultados nos seus negócios. Então, basicamente, esse foi o grande objetivo. Durante a pandemia, eu percebi que as mulheres, não só as mulheres, todo mundo ficou muito desesperado, principalmente os empreendedores. E como eu já trabalhava com empreendedorismo na parte de instrutoria e mentoria há mais de 20 anos, e também já trabalhei com comércio, sei como é vivenciar uma situação tão difícil durante vários anos. Mas essa crise, essa pandemia, ela veio de uma forma muito estranha, muito diferente para todo mundo. E a ideia surgiu aí, quando eu percebi que durante esse período nós estávamos numa conexão de conversas, por mensagens ou telefonemas, e nessa troca de experiências nós conseguimos nos ajudar e conseguimos fazer com que algumas mulheres mudassem estratégias ou mesmo formas de negócio. Essa construção, essa conversa durante a pandemia é que me fez pensar em criar algo maior, em vez de ficar só uma conversa com as amigas, né, com as pessoas que eu conhecia, criar algo maior, fazer com que outras mulheres tivessem a oportunidade de trocar essas experiências. Foi aí que surgiu a criação de uma rede social. E olha só, a gente tem dados do Sebrae que falam justamente que as mulheres foram mais ágeis durante a pandemia com soluções tecnológicas para os seus negócios. 71% delas estão usando a internet para vender contra 63% dos homens empreendedores. Agora a gente vai falar um pouquinho dessa questão de como ter essa sacada, você conseguiu unir essas mulheres de alguma forma? Como foi isso? Como elas compraram essa ideia? As mulheres elas se comunicam mais. É por isso que a gente tem esse dado de que durante a pandemia as mulheres mexeram-se mais e conseguiram se virar mais na internet. Historicamente, a mulher pede mais ajuda, a mulher ela conversa mais, ela tem menos vergonha de dizer que não sabe, ela tem menos vergonha de mostrar suas fraquezas. Isso é uma questão cultural, histórica, na questão de gênero. E pronto, nesse ponto nós ganhamos, nós levamos vantagem durante a pandemia, não porque existia uma competição, mas no sentido de que, já que estamos diante de um grande problema, como que a mulher e o seu comportamento de uma forma histórica conseguiu fazer do limão uma limonada. Então, as mulheres, durante a pandemia, conseguiram se relacionar mais. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a pesquisar sobre as redes sociais e verificar os tipos de rede que nós temos, como é que funciona, eu também fiz contatos com várias mulheres no Brasil, presidentes ou representantes de entidade de representação empresarial para questionar sobre isso. Olha, como seria a chegada de uma rede social específica para negócios, para mulheres que empreendem? E eu fui muito bem recebida, fiz várias reuniões online e recebi muitas pesquisas também de vários órgãos, Sebrae, Rede Mulher do Brasil e várias outras pesquisas em que eu me amparei.
E nesses contatos que eu fiz, eu percebi que existia essa demanda. Ele, olha, se surgisse essa rede da forma como você está pensando, eu topo, eu entro. Ainda mais porque é gratuita. Então, quer dizer, isso também ajuda bastante. Você poder hoje entrar numa rede social, que o foco é negócio, que você não vai estar ali perdendo tempo, tendo que selecionar imagens e outros assuntos que não te interessam, de uma forma gratuita, poder divulgar seus produtos ou serviços para todas as pessoas que estão na rede e sem ter que pagar mais por isso, num momento tão delicado quanto esse, é algo que as mulheres, né, estão muito, e não só as mulheres, os homens também, a gente tem homens na rede, né? As pessoas que estão na rede, elas estão gostando porque é uma oportunidade a mais para se manter, para fazer negócios, para buscar soluções no mercado. Agora fala um pouquinho da funcionalidade da plataforma. A Dona Delas é uma rede nova, a gente tem 1 mês e meio e assim, é uma plataforma simples, né? É uma plataforma simples, a equipe que trabalha na Dona Delas é muito enxuta, e sou eu tenho a equipe técnica que trabalha. Basicamente, é uma rede onde você tem as funcionalidades como basicamente todas as outras. Então, você pode enviar fotos, vídeos, links de matérias. Uma coisa interessante que eu verifiquei foi o seguinte: já que é para fazer uma rede para a mulher empreendedora, e a mulher, nas pesquisas que eu fiz, em cima de uma série de relatórios que eu recebi, a mulher empreendedora, ela trabalha muito mais do que o homem, porque ela cumpre dupla ou tripla jornada de trabalho. Ou seja, além do trabalho dela nos negócios, ela tem que chegar em casa, tem que fazer comida, arrumar as coisas, cuidar do filho, correr entre uma coisa e outra para poder resolver vida de filho, enfim, do marido. E o que acontece? Quando eu percebi isso, eu vi que nós precisávamos criar uma rede extremamente focada, para não perder tempo. Por exemplo, um diferencial nosso é que você tem até 500 caracteres para digitar a sua mensagem lá. Não vai ser textão, né? Você tem um espaço limitado para escrever, ou seja, tem que ser objetivo. A ideia é que a gente dê o recado, faça a pergunta, peça ajuda, converse, exponha o produto ou serviço, mas o texto ele é mais reduzido, o espaço. Você pode fazer os comentários a mais na parte de comentários, mas você pode fazer enquetes. Então, assim, é uma rede que permite que você faça enquetes rápidas, com durações de tempo que você determina, seja de horas até dias. Então, é interessante, por exemplo, talvez você queira lançar um produto novo no mercado ou um serviço e você esteja em dúvida, você pode ir lá questionar, olha, que tal? Você gostaria desse serviço X ou Y? E aí a pessoa pode te ajudar a responder, a mulher empreendedora, o usuário pode te ajudar a responder e quem sabe isso pode, quem sabe não, isso vai te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. Então, é uma rede simples de operar, você não precisa, não é um cadastro muito grande, você não precisa colocar CNPJ, nada, é o seu nome, o e-mail, e você entra na rede social e começa a fazer os contatos e as conexões que você acha importante. Eli, tem uma outra questão, né? Você até falou que conta com uma equipe de técnicos e tal. Muita gente ainda não está adaptada às questões tecnológicas e as mulheres também tiveram que aprender nesse processo de reinvenção. Como foi isso? Exatamente. Isso é interessante. Quer dizer, uma coisa interessante que nós tivemos que nos adaptar durante a pandemia foi eu mesma, eu nunca trabalhei na internet. Quer dizer, até para mim é completamente novidade. Quando eu converso com a equipe, tem uma equipe de marketing, uma empresa de marketing que está nos ajudando, e quando eles começam a falar os termos, eu falo, não, fala aí o que significa isso, porque eu mesma não trabalhava, eu tive comércio muito tempo, eu venho de uma família de feirantes, de comerciantes, meu pai era feirante, eu trabalhava na feira com meu pai e com a minha mãe, e depois eles montaram seus negócios, seus comércios, e eu sempre fui comerciante, sempre. E depois eu fiz a minha faculdade, abri minha empresa de treinamento e consultoria, mas também abri um comércio. Então, até o ano passado, eu trabalhava com confecção, artesanato e biojoias aqui no Pará.
essa é a minha vida. Minha realidade é uma realidade muito concreta, né? De embalagem, de estoque, A de por maioria, mais que eu né? ministrasse. Exato, exato. Então eu sei onde o calo aperta, para quem tem essa parte de comércio. E na empresa de serviço, que era de treinamento e consultoria, da mesma forma, os meus cursos eram presenciais. Eu não fazia nada pela internet. Então, quer dizer, eu tive que aprender durante a pandemia, porque eu falei assim, chegou a ideia, assim, a rede social, mas como é que eu ponho isso para funcionar? Como é que isso vai funcionar? Então, assim como eu, muitas mulheres, eu penso, e muita gente, não só mulheres, muitas pessoas durante esse período, viram que não tem saída, ou a gente se adequa, né? Ou, por exemplo, fazer essa entrevista aqui, eu aqui no norte do Brasil, quer dizer, você aí, só de fazer essa entrevista, São Paulo e Belém, que antes provavelmente eu teria que pegar um voo e ir até aí, já mostra o quanto a gente teve que se adaptar muito rapidamente, se adaptar a usar as tecnologias existentes e também as que surgiram durante a pandemia. E eu acho que a mulher e as outras pessoas também, que o empreendedor, de uma forma geral, ele está acostumado a passar susto, a resolver as coisas, nunca é uma onda muito tranquila, nunca é um mar tranquilo para o empreendedor, ele já está acostumado com isso. Então, acho que o empreendedor, os empreendedores, de uma forma geral, nesse momento, que conseguiram se adaptar com mais rapidez, conseguiram resultados mais rápidos também. Isso é uma coisa que não tivemos escolha, essa é uma questão. Agora, quando a gente pensa, desde o início a gente está falando até o nome, né? Dona delas, a mulher, a empreendedora. Mas você já falou, a mulher e as outras pessoas, que alguns homens também estão fazendo parte dessa rede. No início, então, a ideia era só para mulher, depois você viu que tinha uma outra demanda. Me conta quando você começou, então, a democratizar essa rede social. É uma coisa interessante, porque assim, não, desde o início, a minha ideia era uma rede social para a mulher empreendedora fazer negócios, mas eu nunca fui exclusivista de falar, é um clube da Luluzinha, vai ser só negócio para mulher, porque para mim é fazer negócio, e se eu tiver que fazer negócio com outra empresa, ou com um homem, ou com qualquer outra pessoa, entidade, né? Isso é o que mais importa. Só que aí, quando a gente lançou a rede tem 1 mês e meio. Quando eu lancei a rede, ficou muito claro. Foi interessante porque, por exemplo, o próprio logotipo, quando a gente fez o logotipo, contratou uma empresa para fazer, e eu tinha gostado muito de um azul, do logotipo em azul. E aí eu perguntava para alguns homens, o que você acha? Ah, não é para mulher, tem que ser rosa. Aí, mas que absurdo, essas coisas de ter que ser rosa. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa com as mulheres empresárias, eu coloquei as duas cores, né, para elas, e elas, não, a gente quer um rosa mesmo, e a gente assume que gosta melhor, por que você quis colocar? Eu vi aí que as mulheres estavam se apropriando da rede, sabe? Assim, a rede é minha, eu quero essa cor, eu quero esse formato, eu gostei disso. O segundo passo foi interessante porque na fase de testes, nós fizemos os testes no início de setembro, de 1 a 15 de setembro, eu abri a plataforma para 40 pessoas que eu convidei, homens e mulheres, para a fase de teste, todos empresários, empreendedores. E os homens falavam assim, eu quero participar dessa rede, eu não quero só entrar na fase de teste para te dar feedback, porque eu sou seu amigo, eu quero participar, por que não? E foi interessante porque eu fui ouvindo as pessoas, foi uma rede que foi construída, eu falei, é verdade, eu sempre pensei, por que não? E aí ficou algo que o foco é para a mulher empreendedora, então é uma rede de nicho, a ideia é essa, é como o LinkedIn, que é uma rede de nicho para executivos, pessoas que estão no mercado de trabalho, querem procurar um emprego, fortalecer suas conexões para isso. Então eu me espelhei nisso, é uma rede de nicho, é para mulher empreendedora, mas não significa que só a mulher que vai participar. Os clientes podem entrar para poder fazer seus perfis, pessoas que percebem, homens que têm clientes ou querem vender ou comprar, fazer negócios com mulheres, estão lá, empresas,
entidades, associações, por exemplo, associações comerciais, entidades de representação empresarial, todas as pessoas, todos os públicos que perceberem Os que segmentos a são dona delas pode pulverizados? ajudar o seu negócio. Exato, é pulverizado. Mas, assim, o que eu quero dizer é, se você entrar no Dona Delas hoje, 95% é mulher. E esses Sim. 5% são os homens e as outras empresas, não tem jeito. Aos poucos, né, a gente vai aí, como você disse, 1 mês e meio de plataforma, uma iniciativa que com certeza agrega muita gente, até onde eu vi aqui, não só aí do norte, do nordeste, você tem gente até já fora do país, me conta um pouquinho sobre isso. Sim, a gente tem. Nós abrimos a Dona Delas agora, 3 semanas atrás, em Portugal. Também uma demanda das mulheres brasileiras lá e as portuguesas. Então, as portuguesas, sim, só tem no Brasil, e por que nós podemos fazer parte? Então, muitas pessoas de lá criaram suas contas no site daqui. E aí isso fez com que a gente acelerasse um processo que está no nosso planejamento para janeiro, de abrir para outros países. A gente tem uma lista já de países que são prioritários para a gente. Portugal era a prioridade depois do Brasil, a ideia sempre foi lançar no Brasil e depois abrir para outros países. Então, Portugal é a prioridade e alguns países da África que me interessam muito, que eu gosto muito e são muito empreendedores. Por exemplo, Angola, Moçambique, são países que têm muitas empreendedoras e que é muito importante fazer essas conexões também. E aí a gente hoje tem em Portugal, algumas pessoas de outros países criaram seus perfis no Dona Delas Brasil, donadelas.com.br, e estão interagindo da mesma forma. Mas a ideia é que, a partir de janeiro, também a gente faça para outros países. Por que Portugal? Muita gente, muitas mulheres querem ou abrir negócios em Portugal ou estabelecer uma presença de mercado lá. Que necessariamente não precisa se mudar para lá, ela pode somente abrir um fornecedor que ela pode fornecer para lá, ou o contrário, as mulheres portuguesas têm interesse em fazer. Aliás, Portugal tem um interesse enorme em fazer negócio com o Brasil, eles têm muito orgulho, os empreendedores, de uma forma geral, portugueses, têm muito orgulho quando fecham negócios com o Brasil, com empresas brasileiras, eles gostam muito, eles reconhecem o potencial do nosso mercado e, principalmente, a nossa inovação empreendedora, eles sabem disso e gostam disso. Então, essa ponte é uma ponte que eu acredito que vai trazer benefícios para ambos os países, aí, ambas as nacionalidades empreendedoras aí das mulheres. Eli, e a empresária está dando tempo de coordenar essa rede social e também dar continuidade à consultoria, ao treinamento? Em que momento que você está dessa forma de empreender? É uma ótima pergunta. Quando eu abri a minha loja 15 anos atrás, eu já era consultora e instrutora. Como eu viajava muito para ministrar esses cursos, uma ideia que eu tive foi, se eu abrir a loja, eu preciso viajar menos, e foi exatamente essa minha estratégia. Quando eu abri essa empresa, eu me dispus a ficar 6 meses full time, 6 meses direto, todos os dias dentro da loja. Era uma loja num ponto turístico, e então abre sábado, domingo e feriado, principalmente, para poder aprender tudo e fazer tudo. O que eu fiz com Dona Delas? Eu fiz a mesma coisa. Quer dizer, a loja que eu tinha, eu vendi o ano passado, né? Então, isso eu já não tinha mais. Mas a empresa de consultoria e treinamento, eu continuei fazendo esse trabalho. Porém, na pandemia, lembra que eu falei, eu sempre fazia cursos presenciais. Eu fiz um monte de cursos na pandemia sobre treinamento digital, como montar os seus cursos. Então, essa capacitação, eu aproveitei esse tempo para poder absorver. Mas ainda não estou ministrando cursos assim. E o que eu decidi? Eu decidi que eu vou me dedicar à Dona Delas agora, porque é um projeto verdadeiramente que eu acredito e que me dá um grande benefício de fazer contato com mulheres do Brasil inteiro, de vários países também do mundo, e eu decidi que eu vou me dedicar a isso e fazer poucos
mentorias, que é o que eu faço agora, eu faço pela internet as mentorias, mas com uma redução de tempo para isso, para poder coordenar a Dona Delas. Então, hoje, a Dona Delas é a minha prioridade e eu fico com as mentorias nessa parte de negócios que eu faço para as pessoas que eu ainda tenho os contratos para poder desenvolver. Muito bom o nosso papo, Eli, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Vamos aguardar aí, daqui a um tempinho você volta para contar aí as peripécias do Dona Delas. Obrigada, e eu espero que você faça o seu perfil lá e participe conosco, Dona Delas. A gente precisa de pessoas, de mulheres de diversas experiências para poder contribuir e ajudar todas nós aí, cada uma ajudando a outra. Muito obrigada pela oportunidade. Combinado, então. Olha só, gente, a gente vai para um breve intervalo e na volta nós vamos conversar com o autor de best-sellers, que inclusive vai contar como é possível tirar exemplos de lideranças esportivas com muitos casos que ele tem para contar na vida dos empreendedores. Não sai daí que o Ser Empreendedor volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e agora vamos conversar com César Souza, que escreveu um livro com base em entrevistas que fez com grandes esportistas, trazendo essas lições para o empreendedorismo. César, me conta o que o esporte tem a ver com empreendedorismo, por que você foi buscar nesses craques inspiração para empreender? Como que é isso? Olha, o esporte tem muito a ver com empreendedorismo, tem muito a ver com liderança. E todo empreendedor é um líder, não é, na realidade, ou uma líder. Aliás, é um número grande de mulheres assumindo posições e fazendo investimento em empreendimentos, né? Não só em negócios tradicionais, franquias, etc., como também em startups. Eu tenho ficado impressionado de ver o número de mulheres em startups que estão empreendendo, né? Então, e o esporte tem muito a ver, assim como a arte tem muito a ver. Quer dizer, a gente aprende sobre liderança, empreendedorismo, sobre gestão, não é só lendo livros técnicos, né? Não é só olhando do ponto de vista técnico. Uma boa metáfora, às vezes, ajuda bastante a gente a sair um pouco, a gente fica com um raciocínio um pouco mais livre, mais lúdico, e de repente tem aquele clique e a gente entende uma coisa que às vezes é muito difícil explicar tecnicamente. Então, eu uso muito metáfora da arte em exposições, esculturas, pinturas, etc. E agora eu resolvi mergulhar no mundo dos esportes. Então, nós fizemos um trabalho, né, e não escrevi sozinho, escrevi com um jornalista também esportivo, né, que é o Maurício Barros. Ele foi editor da revista Placar durante muito tempo, acompanhou várias Copas do Mundo, acompanhou várias Olimpíadas, então ele entende muito de esporte. E eu entendo um pouco do mundo empresarial, das startups, do empreendedor, do empreendedorismo. Já tive uma escola de empreendedorismo, eu montei uma escola de empreendedorismo durante um período, e também sou palestrante, eu próprio sou empreendedor, não é à toa que o nome da minha empresa chama-se Empreenda. Então, nós fizemos um pacto entre nós, né, um match, assim, de vamos olhar que lições do esporte a gente pode trazer. Então, ao conversarmos com craques como Raí, né, como Oscar Schmidt, como a Magic Paula, como César Cielo, como a Maia Gabeira, o Vanderlei Cordeiro, aquele da Olimpíada de Atenas, se lembra? Sim. Que ele estava lá quase ganhando a Olimpíada de Atenas. A gente tem o Instituto Vanderlei Cordeiro aqui em Campinas. Tá vendo que beleza? E veio aquele louco, tirou ele perseverou e continuou na batalha dele e conseguiu chegar até o fim da luta, da corrida em terceiro lugar. Ou seja, nós vamos conversar com muitas pessoas aqui para ver o que é que a gente podia aprender e também vamos conversar, vamos estudar profundamente alguns craques, eu diria assim, estrangeiros, não é? No mundo internacional também, no basquete. Então, além do Oscar aqui no Brasil, foi o caso do Michael Jordan, do Chicago Bulls, dos últimos lances do basquete, da Jill Ellis, que é a técnica de futebol americano, da seleção feminina de futebol americano, que ganhou do Brasil aqui, do 3-0 no Maracanã. E fomos atrás do Cristiano Ronaldo, do Messi. Fomos olhar a história desses craques e também de técnicos, etc. Aí nós encontramos 5 coisas, é isso que eu queria colocar para vocês. 5 coisas importantes para o empreendedor. Uma coisa muito importante que é a integração.
Ou seja, esses atletas, tem vários casos de atletas cujo fator que levou à vitória foi a capacidade de integração. Então, por exemplo, a seleção da Grécia de futebol em 2004 ganhou o campeonato europeu de seleções europeias, ganhou de Portugal dentro de Lisboa, deu de 1-0 no time que tinha lá o Filipão, tinha o Cristiano Ronaldo, cheio de craques. Mas se eu perguntar a você, ou quem está nos assistindo aqui, se lembra do nome de algum jogador da seleção da Grécia que foi campeão europeu em 2004, acho que ninguém vai se lembrar. Sabe por quê? Eles não tinham craques, mas eles tinham um craque chamado conjunto. Ou seja, eles tinham uma capacidade de integração extraordinária. Aqui no Brasil, a gente foi ver o caso da Magic Paula com a Hortência, não é? Elas duas eram craques, cada uma no seu time, só que quando jogavam na seleção, a seleção não conseguia ganhar. Não ganhou campeonato nenhum, porque as duas tinham seu estilo próprio, não tinham muitas afinidades, cada uma tinha uma espécie de panelinha, a panelinha da Paula, a panelinha da Hortência, e o time não conseguia jogar em conjunto. Quando as duas se acertaram, e isso aconteceu, a Paula nos contou, num voo do Rio de Janeiro para o Canadá, 13 horas de voo, elas sentaram juntas e resolveram, vamos acertar aqui nossa vida, vamos fazer um pacto aqui. Aí conseguiram um grau de integração extraordinário. Então, integração é um fator, superação é outro. Então, você já tem o caso que a gente já falou do Vanderlei Cordeiro, um caso de superação extraordinária, ele não jogou a toalha, continuou lutando. Nós tivemos também um caso da Maia Gabeira. A Maia Gabeira enfrentou aquela onda em Portugal em 2013, que quase morre, coitada. Quebrou perna, quebrou clavícula, teve um problema, inclusive emocional, muito grande, porque ela viu a morte de perto. Muita gente, quando vê a morte de perto, olhou no olho da morte, a pessoa desiste. A Maia não, a Maia é uma mulher corajosa, para mim ela é heroína, ela continuou batalhando, se curou, tanto emocionalmente quanto do ponto de vista físico, e 5 anos depois, em 2018, enfrentou uma onda maior ainda e bateu o recorde, está lá no Guinness. É a mulher que bateu o recorde da maior onda já surfada no mundo. Então veja que história linda de superação. Isso não tem a ver com empreendedorismo? Tem. Que às vezes nós empreendedores, o empreendedor cai, e quando cai, ele tem que se levantar rápido. Ele tem que fazer como a Maia Gabeira fez, ele tem que fazer como o Vanderlei Cordeiro fez. Tem um outro personagem do livro, que é o Marcos Bongiani. Ele é um campeão brasileiro de Kung Fu. Inclusive, esse rapaz trabalhou comigo na minha empresa. Foi meu professor no mundo digital e de redes sociais, veja só. Ele é um... E aí, um dia ele disse que ele queria sair porque ele queria realizar o sonho dele, que era ser campeão de Kung Fu. Que ele lutava, ele precisava de tempo para treinar, queria estudar, trabalhar à noite em alguma atividade para treinar durante o dia, etc. e tal. Foi campeão brasileiro de Kung Fu, foi campeão agora sul-americano no ano passado de Kung Fu. Aí eu levei o Marcos numa palestra lá com executivos e empreendedores e pedi, Marcos, qual é a grande lição das artes marciais para o empreendedor, para o líder? E ele disse, César, a primeira lição que a gente aprende na arte marcial, a gente aprende a cair. Se a gente cai bem numa luta de judô, jiu-jitsu, do que seja, o Kung Fu, se a gente cai bem, com o braço na posição certa, a perna protege a cabeça, a gente se levanta rápido. E ao se levantar rápido, a gente continua na luta. Se a gente cair mal ou cair errado, a gente perde a luta. Então veja que lição extraordinária do mundo dos esportes. Você tem que aprender a cair. Você está levando uma paulada, não se deixa bater. Hoje de manhã mesmo eu estava conversando com um empreendedor amigo meu que estava muito abatido com determinadas circunstâncias. Eu contei isso para ele, eu digo, meu amigo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O esporte está cheio de exemplos da Maia. Vou lhe mandar um filminho da Maia Gabeira. Você vai ver aquela mulher, você vai se inspirar. E não deu outro. Horas depois ele me ligou, emocionado, agradecendo. Ou seja, então eu já falei de integração, superação. A outra coisa é inovação, capacidade de inovar, muito grande. A determinação e disciplina também é muito importante. Então nós pegamos o exemplo do César Cielo, né? É o maior medalhista da história do esporte brasileiro. Ele tem 19 medalhas mundiais. Em todos os certames que já entrou, nenhum atleta em nenhuma modalidade esportiva tem 19 medalhas mundiais. E ele tem uma capacidade de superação e disciplina enorme. Inclusive, ele foi acusado de usar doping, e ele nunca usou doping, inocente, ficou muito chateado, meio deprimido. Ele acha que foi alguém colocou alguma substância lá no remédio que ele tomava, numa comida, alguma coisa. Ele contou para a gente numa conversa assim de bastidor, né? Fiquei apavorado, eu não conseguia sentar num restaurante e tomar uma água. Porque quando vinha água, se a água viesse aberta, o garçom trouxesse água num copo, ou numa garrafa que já tivesse a tampinha, já tivesse tirado a tampinha, eu não aceitava. Eu só queria a garrafa fechada, lacrada, porque eu tinha medo de alguém fazer uma maldade comigo, porque ele sofreu 2 anos. Você sabe que um atleta, quando é acusado de doping, de alguma coisa, é terrível, né? Então, ele conseguiu superar tudo isso, foi para Xangai e voltou de lá com 2 medalhas de ouro
da China, logo depois disso. Quer dizer, veja que história também, é uma história de superação com determinação e muita disciplina. Ele contava, eu não podia namorar, eu não namorava, eu queria ganhar um título. Então, eu não namorava, eu tinha que ter um cuidado com a saúde enorme, com comida, com alimentação, com exercício, uma dieta. Chegava às 5 horas da manhã para entrar numa piscina fria, não é fácil. É preciso muita determinação, muita disciplina para superar tudo aquilo, né? E tem também um último ponto que eu queria abordar com você, a autogestão. Né? A autogestão, que é a capacidade de cada um se gerenciar. Então, você vê nos esportes alguns que não souberam gerenciar a sua carreira. O caso do Garrincha, por exemplo, que morreu precocemente, uma série de problemas. O caso agora do Maradona, que a gente está vendo. O caso do Sócrates, pessoas que perderam a vida, ou no caso do Maradona, com problemas de saúde, de drogas, uma série de problemas, porque não souberam gerenciar a sua vida. No mundo das artes, a gente vê o caso do Tim Maia, o caso da Cássia Eller, quer dizer, pessoas assim que a gente sente falta deles até hoje, não é verdade? Artistas extraordinários. Não souberam gerenciar suas vidas. Então, quem não sabe gerenciar a si próprio, acaba não sabendo gerenciar um negócio. E é isso que a gente fala. Então, em resumo, a grande conclusão que a gente chegou depois de dezenas de conversas com muitos atletas, dirigentes esportivos, e alguns que a gente não pôde conversar, a gente estudou a história bastante, é que tem 5 fatores que a gente chama de 5 alavancas para o sucesso do empreendedor e do líder, que é a alavanca da integração, ou seja, nenhum empreendedor tente fazer as coisas sozinho, porque não vai dar certo. É a alavanca da superação. Se caiu, levante, sacuda a poeira, dê a volta por cima, faça como Vanderlei Cordeiro e siga em frente. E isso quando a gente fala, César, quando a gente fala dessa alavanca e desses pontos que você mencionou, de exemplos do esporte, que podem fazer parte, permeiam aí também as situações de empreendedorismo, que mensagem a gente passa para esse empreendedor de cada uma dessas lições, no sentido do que, olha, essa metáfora serve para você que ontem fechou o seu negócio, que na pandemia teve que fechar as portas e agora se prepara para reabrir, ou então teve que mudar de setor porque aquele que você fechou. Eu digo isso porque, por exemplo, recentemente eu dei um passeio nos shoppings, a gente teve aí a reabertura, você olha com tristeza, grande parte das lojas, todo mundo baixou as portas e fechou mesmo. Então, o que você diria para esse empreendedor que está passando nesse momento que não conseguiu se reinventar na pandemia e que agora fala: o que eu faço? Veja só, o que você falou aí, a palavra, você já deu a própria resposta na sua pergunta, reinventar. E muita inovação. Eu diria que dessas 5 características que a gente falou, das 5 alavancas, mais importante para enfrentar um problema como esse que a gente está enfrentando ainda na pandemia é a capacidade de inovar, de se reinventar. É a capacidade de realmente se reinventar, é superação com inovação. Então, por exemplo, você falou no shopping, muitas lojas fechando, por quê? Porque as pessoas foram acostumadas a um modelo que é aquele varejo, eu vou usar uma expressão aqui, da barriga do balcão. É o varejo em que o dono fica ali com a barriga no balcão, esperando que o consumidor venha até a loja. Ou o vendedor fica ali, ou o caixa fica ali, as pessoas ficam ali com a barriga no balcão esperando. Então, eles não souberam ir em direção ao seu cliente. Não é? Ir em direção ao seu cliente significa o seguinte, significa montar um e-commerce, não é? Porque hoje tem tecnologia que permite você ir em direção ao cliente, significa você montar um sistema de delivery, de mandar e levar na casa, não é? Do cliente, seu cliente está enclausurado, não está podendo sair, significa de você, no mínimo, dar atenção ao seu cliente, usar o que a gente está fazendo aqui agora, usando uma metodologia que eu acho que é a Zoom, uma tecnologia, não é? E assim como a Zoom, tem várias outras, tem o Teams, tem várias outras, e tem o WhatsApp, tem o velho e o bom celular, e tem o vídeo que você pode usar no WhatsApp hoje, você pode se comunicar com seus clientes. Então, eu vou dar um exemplo. Eu moro aqui em São Paulo, num bairro aqui do Brooklyn, todo sábado, domingo, sempre a gente vai aqui numa padaria, aqui perto com a minha família, sempre ia. Não é? De repente, veio a pandemia, não vou para a padaria, não rima. Pandemia com padaria não rima. Então, ficamos em casa, passamos a consumir em casa, fazer compra, etc. e tal. Eu nunca recebia dessas 2, pelo menos, uma padaria e um outro local de café da manhã que a gente ia fim de semana, eu nunca recebi um telefonema de nenhum deles. E eles têm meu número lá, porque eu já paguei coisa em cartão de crédito. Há 10 anos que eu frequento lá, sou um frequentador habitual. Então, o cara já me conhece, sabe meu nome da minha filha, nome da minha mulher, nome do cachorro, nome de todo mundo. Já sabe quem eu sou, onde é que eu moro, mais ou menos, já sabe meu telefone. Quer dizer, ninguém se deu ao trabalho de ligar para mim. Ô César, o senhor sempre vinha aqui e deixou de vir por causa da pandemia. Está precisando de alguma coisa aí? Aquele croissant que o senhor gosta de comer todo sábado de manhã. Aquele cuidado, né?
né? Então, aquele croissant que o senhor gosta, se eu quero. Olha, aqui, como a sua casa aqui é pertinho, eu posso mandar levar até aquele café, aquele cappuccino, como o senhor gosta, com leite desnatado e com café descafeinado. Se um cara desse faz isso comigo, me conquista o resto da vida. Eu vou dizer, o cara prestou atenção em mim, sabe quem eu sou. Eu não posso ir até lá, ele veio até mim. Aliás, eu vou dizer para você, o Milton Nascimento tem uma música, não é? Que ele dizia assim, que o artista tem que estar onde o povo está. Você deve ter ouvido essa música alguma vez, um verso de amor. Para mim, eu digo o seguinte, o empreendedor tem que estar onde o cliente está. O empreendedor não pode ficar refém da pandemia, nem ficar atrás do balcão esperando que a pessoa venha até ele. Se a pessoa não está podendo vir, vá atrás. E hoje você tem tecnologia de comunicação, tem tecnologia de e-commerce, tem tecnologia de delivery, tudo que pode ser feito para você chegar até o consumidor. Alguns se reinventaram, não é verdade? Tem restaurantes que, eu digo a você, tem restaurantes aqui em São Paulo sofisticados, que algum tempo atrás, no ano passado eu fosse lá e dissesse, eu estou indo para casa, 7 horas da noite, eu queria levar um jantar lá para minha família, dá para preparar aqui uns pratos? O cara ia me responder, olha, desculpe, aqui não é pizzaria, eu não faço quentinha, nem vendo marmita. Aqui a pessoa vem aqui no restaurante, a mesa, olha a toalha que eu tenho, a gente tem aquele, quando tira aquela tampa de alumínio de cima do prato, fumegante ainda, a gente coloca uns condimentos ali. Isso aqui é uma arte. O cara ia ficar ofendido se eu fosse pedir para levar alguma coisa para casa. Aí veio a pandemia. O que é que aconteceu? Alguns desses chefes estrelados, internacionalmente reconhecidos, passaram a fazer o seu sistema de delivery. E alguns até, eles próprios faziam questão de levar, não foi atrás do iFood, nem do Uber para levar a comida. Eles mesmos faziam, tem um japonês mesmo muito famoso aqui em São Paulo, que ele resolveu, ele botava no carro dele e ele ia levar para ele explicar como é que servia aquela comida para o cliente dele. Então, veja, esses caras se reinventaram. O que parecia um dogma no passado, esses que tiveram alguma cabeça ficaram. Então, eu acho que a principal recomendação que eu dou de todas essas lições que a gente viu aqui é assim, todas elas são importantes, mas a principal é superação, ou seja, inspire-se na Maia Gabeira e no Vanderlei, e inovação. Inspire-se em vários casos que a gente viu aqui. Quer ver um para você se inspirar? O Pelé. O Pelé, há 50 anos atrás, teve uma inovação enorme no mundo do futebol. Qual foi a inovação dele? Aquela paradinha na hora de bater o pênalti. Todo mundo batia o pênalti, o goleiro pegava, ia para fora, não sei o que lá. O Pelé inventou um negócio completamente novo. Ele corria para a bola, parava, o goleiro se mexia para um lado, ele botava a bola no outro. Então, essa é uma inovação. O Bernardo também, teve aquele saque nas estrelas, que ele fazia aquele saque no vôlei. O saque nas estrelas, que jogava a bola para cima, quando a bola caía no campo do adversário, no vôlei parecia uma tonelada de 5 toneladas, né? Uma bola de 5 toneladas com a força da gravidade. Ninguém conseguia pegar. São inovações. Então, o esporte ajuda a gente a repensar a forma. Não dá para ficar fazendo mais do mesmo. Essa é a colocação que eu teria para fazer para você. César Souza, autor aí de diversos best-sellers, justamente nessa categoria. A gente pode falar, você é o líder da sua vida, você é do tamanho dos seus sonhos, Anel Empresa e também Clientividade, como oferecer o que o seu cliente quer, que ele inclusive acabou de falar um pouquinho sobre isso, e também jogue a seu favor, vire a sorte, trabalhando por conta própria. Aí que eu vou perguntar para você o seguinte, muita gente acabou trabalhando por conta própria em razão da necessidade, que teve que aí em segundos ser transformada em oportunidade. Na sua visão, o empreendedorismo é algo que tem que se expandir e veio para ficar, ou ele é justamente apenas para esse momento em que a gente tem uma retração das grandes empresas e de outros modelos de trabalho? Não, eu acho que veio para ficar. Eu acho que esse vai ser um lado positivo da pandemia. No futuro, nós vamos lembrar que a pandemia ajudou a revelar muitos empreendedores. Muita gente que era empregado, que já estava ali meio assim, aí viu que eu vou perder o emprego, vou ter que me reinventar, vou ter que montar um negócio, e as pessoas saíram. E tem uma turma jovem que está vendo aí, eu sou otimista com referência ao futuro, eu estou muito confiante nessa turma mais jovem que está vindo aí. Muita gente diz, porque não são preparados. Não, são preparadíssimos. São mais preparados do que a minha geração e talvez do que a sua. Essa turma já nasceu com um dedinho fino, são digitais, tem uma outra lógica na cabeça deles, tem uma capacidade de aprendizado extraordinário, não é? Então, eu acredito muito nessa turma que está vindo aí, montando os negócios novos, essas startups, e mesmo o empreendedorismo mais tradicional, como é o de franquias, o de restaurante, o de lojas de vestuário, tudo isso que já existe, eu acho que veio para ficar. Sabe por quê? Porque isso é uma semente que, quando entra na pessoa,
Esse é o vírus positivo, vamos dizer assim. Tem o vírus negativo, que é o do Covid. Tem um vírus positivo, que é assim, que é de tomar conta da própria vida, assumir as rédeas do próprio destino e ser dono do seu próprio negócio. Entende? E, em vez de ter patrão, ter clientes. Eu acho que isso é uma coisa deliciosa. Em vez de ter patrão, passar a ter clientes. Então, é isso que eu digo. Se você está procurando emprego, tem 14 milhões de desempregados, eu sinto muito pelos 14 milhões de desempregados, é uma catástrofe que está acontecendo aqui no Brasil. Nós não fomos capazes, né, de conseguir encontrar soluções para reativar a economia. Mas, em vez de procurar clientes, em vez de procurar empregos, procure clientes. Em vez de bater porta de empresas, de fábricas que não vai lhe dar emprego, bata em porta de clientes, ou seja, entenda a necessidade que os seus clientes têm. Podem ter necessidade na área de saúde, na área de educação, na área de comércio mesmo, em várias coisas, né? Na área de entretenimento, na área de telemedicina, que eu vejo tanta coisa crescendo hoje, tem tanta coisa para criar, tanta necessidade, né? Hoje, que assim é olhar a necessidade e tomar uma decisão na vida. Eu vou desenvolver uma solução para essa necessidade que essa população, ou esse nicho, ou essa comunidade, ou esse prédio, ou a minha vizinhança está tendo. Eu vou desenvolver uma solução para isso. E vá firme e desenvolva a solução. Eu acho que você vai ser muito mais feliz do que simplesmente ficar batendo na porta de empresas que, infelizmente, no ciclo de vida que nós estamos vivendo, tem algumas empresas que não vão se recuperar. César Souza, presidente do grupo Empreenda e também autor de vários best-sellers aí sobre empreendedorismo. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Olha, eu que agradeço aí de coração a sua gentileza, a forma como você me deixou à vontade, a forma como você fez perguntas e tirou o melhor de mim. Conseguiu fazer com que eu realmente pudesse me expressar da forma que eu penso. Muito obrigado. Ah, ok. E você, já descobriu o craque que há em você? Olha, fique aqui no Ser Empreendedor e acompanhe a nossa programação. Até o próximo programa.